Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero que todos estejam bem para darmos início à nossa quinta aula do curso básico de Teologia Bíblica. Sabemos que temos novos alunos agora neste grupo junto conosco e queremos dar as boas-vindas a você que está assistindo a aula pela primeira vez. O meu nome é Alisson Terra, sou professor de teologia e que bom você estar conosco aqui para podermos estudar a palavra de Deus. As aulas anteriores nós estamos providenciando para também fazer nesse mesmo formato, para que todos possam depois acompanhar certinho essas aulas. Estamos também preparando algumas lições de casa que você vai poder fazer receber e poder fazer pelo seu celular ou pelo seu computador, usando um aplicativo. Vou mandar algumas perguntas sobre as aulas e você pode responder aí no seu tempo e mandar de volta direto por um aplicativo. Ok? Estamos preparando isso e logo, logo vamos enviar isso para vocês, tá bom? Como nós já dissemos, por causa de tudo que tem acontecido no mundo, no nosso país, aqui em Campinas, com relação a este vírus terrível que estamos clamando a Deus para que Deus possa mandar isso embora logo e nós possamos estar juntos para estudarmos a palavra de Deus. Enquanto isso não acontece, enquanto estamos esperando o que Deus irá fazer, nós vamos continuar estudando a Bíblia usando esse formato, essa ferramenta, que graças a Deus podemos usar para poder então estudar a nossa Bíblia. Espero que você tenha aí já com você a sua Bíblia, canetas, papel, eu já tenho aqui comigo. E você pode agora dar uma pausa nesse vídeo para que você possa fazer a sua oração neste momento em que você vai fazer a sua aula, para que então você possa ter o seu momento de oração com o Senhor. Então você pode agora parar o seu vídeo e logo em seguida você recomeça para darmos continuidade à nossa aula, tá bom? Muito bem, nós vamos hoje falar sobre os profetas de Deus, um assunto muito interessante. Na semana passada, na quarta aula, nós terminamos falando sobre alguns reis de Israel, os primeiros reis de Israel, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Terminamos a aula semana passada falando sobre o pecado de Salomão, que Deus não se agradou da atitude de Salomão de ter se casado com mulheres das nações às quais o Senhor já tinha dito que não queria que a nação de Israel se casassem ou se dessem casamentos àquelas nações, porque essas nações fariam o povo de Deus se desviar. E Salomão desobedeceu a Deus. Em 1 Reis, capítulo 11, Salomão, então, se casou com 700 princesas e 300 concubinas. E essas mulheres fizeram Salomão se desviar do Senhor. Por isso o Senhor, então, tirou o reino de Israel, não da mão de Salomão, mas do seu filho Roboão. E o general do exército de Salomão, que foi Jeroboão, começaram então guerras internas. 10 tribos se concentraram ao norte e 2 tribos ao sul. E aí se formou então as tribos de Israel e a tribo de Judá. E assim o reino foi dividido. E Deus então começa a trabalhar em toda essa situação. Os reinos do norte, os reis que sucederam Jeroboão, foram reis terríveis, que fizeram a nação se desviar. O reino de Judá também tiveram bons reis, mas reis também que não foram tão bons. Enfim, começou guerras internas. E aí, o que o Senhor fez?
Acompanhe comigo uma passagem na sua Bíblia que está em Segundo Reis, capítulo 24, e o versículo 1 em diante. Diz assim: durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Hoje nós vamos falar dos profetas. E veja, muitas vezes a mensagem que esses profetas tinham que levar aos reis de Israel, tanto Judá quanto Israel. Muitas vezes Deus usou nações pagãs, como a Babilônia, os arameus e assim várias nações, né, para guerrear contra Judá, contra o povo de Deus. O próprio Deus usando essas nações contra o seu próprio povo. Porque o povo de Deus tinha se desviado do Senhor, feito coisas que o Senhor tinha dito para não fazer. E assim, então, Deus levanta esses profetas. E hoje vamos falar sobre os profetas de Deus. Começando falando um pouco sobre esses livros, né, dos profetas. Os profetas do Velho Testamento, eles tiveram um papel muito importante na história do povo de Israel. Eles pregavam a mensagem da justiça de Deus ao povo que sempre se desviava do caminho do Senhor. Os profetas são divididos em 17 livros. São 16 profetas aí. 4 são os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Alguns consideram também o livro de Lamentações de Jeremias junto com os profetas. Todos esses livros mostram algo sobre Deus. Por exemplo, esses livros, os profetas mostravam nas suas falas a essas nações sobre a santidade de Deus. Que Deus é um Deus santo, ou seja, separado. Que ele não se mistura com o pecado, com o erro. Então, esses livros dos profetas mostram a santidade de Deus. Mostram também o perigo do pecado. Mostrou para essas nações aonde o pecado dessas nações as levaria. Os livros também dos profetas mostravam a bênção que a nação teria se obedecessem a Deus. Os profetas sempre mostrando isso. E é isso que esses livros mostram. E também mostrava a esperança que a nação de Israel tinha na chegada do Messias. Olhando para esses 4 pontos, nós podemos também, olhando para esses livros, sempre ver esses mesmos assuntos para nós hoje. Que Deus é um Deus santo. O perigo que nos leva ao pecado.
a bênção que temos de Deus quando nós obedecemos a Deus, a esperança na chegada do Messias. Hoje, nós já sabemos que, em relação aos profetas do Velho Testamento, o Messias já chegou. Então, em relação àqueles profetas, o Messias, Jesus Cristo, ele esteve aqui nessa terra. Na nossa linha do tempo, há aproximadamente 2000 anos atrás. Mas hoje, nós também, de certa forma, estamos esperando Jesus voltar para nos levar, como ele promete aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, que Jesus promete também que ele irá voltar para nos levar junto com ele. Os profetas do Velho Testamento tinham vários nomes que eram dados aos profetas. E esses diferentes nomes dados aos profetas descreviam muito sobre o caráter e a natureza da obra desses homens que Deus escolheu para levar a sua mensagem. São vários nomes que a Bíblia usa para falar sobre esses profetas. Quando você ouve essa palavra, profeta, hoje em dia, o que você pensa sobre isso? O que você pensa que é um profeta? Eu tenho ouvido muitas coisas sobre o que as pessoas pensam quando ouvem essa palavra, o profeta. Muitas pessoas hoje pensam que o profeta é somente aquela pessoa que profetiza, a pessoa que fala sobre o futuro. E, infelizmente, essa palavra profeta, hoje em dia, tem sido usada de uma maneira que não é bem isso que a Bíblia ensina. É claro, com certeza, uma das funções do profeta, que nós vamos ver aqui, era que Deus dava para ele a visão do futuro, do que ia acontecer no futuro, e ele transmitia esta mensagem ao povo. Porém, o trabalho de falar sobre o que iria acontecer no futuro era algo, vamos dizer assim, talvez uns 10% do trabalho dos profetas. Nós vamos ver que o profeta ele tinha uma mensagem para a nação de Israel. O profeta de Deus, ele tem uma mensagem para o povo de Deus. Mas nós temos que observar que mensagem é esta. Então, a maioria das mensagens dos profetas que nós vamos ver tinha a ver com o relacionamento do povo com Deus, o que estava acontecendo por causa da desobediência do povo. Enfim, hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado quando nós ouvimos essa palavra profeta, profetizar. Nós vamos hoje então estudar um pouco sobre esses profetas, já estamos estudando, e vamos falar sobre alguns nomes que era dado. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, nós vamos encontrar um nome bem interessante dado ao profeta, um homem de Deus. Esse era um dos nomes dado aos profetas, um homem de Deus. Uma pessoa que era mais íntima de Deus, ligado a Deus mais do que outras pessoas na sua época, e por isso as pessoas chamavam esses homens de um homem de Deus. Assim era chamado o profeta
por causa dessa intimidade que ele tinha com Deus. Um outro nome também dado aos profetas está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 25. Um servo de Deus. Assim também era chamado o profeta, né? Um servo de Deus. Essa palavra servo, muitas vezes as pessoas não querem usar porque parece que a palavra profeta traz um glamour, né? Uma estampa mais bonita, né? Do que simplesmente um servo. Mas é assim que era chamado este grande profeta, que nós sabemos que foi o profeta Jeremias. Um outro nome também dado aos profetas está lá no livro do profeta Ageu. Olha só que interessante, Ageu capítulo 1, versículo 13. Mensageiro de Deus. Então, as suas palavras, né, desses profetas que eram mensageiro de Deus, eram palavras que tinham uma autoridade divina. Então, quando alguém ouvia dizer que este determinado homem, o profeta, ele era o mensageiro de Deus, as pessoas sabiam que ele tinha autoridade para falar. Mensageiro de Deus. Um outro nome também está no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 7. Lá nós vamos encontrar o nome do profeta como um homem do Espírito, ou, dependendo da versão bíblica que você tem, o homem inspirado, ou o homem do Espírito. Assim era também chamado o profeta. Então, este nome se referia ao seu poder e à sua autoridade como um profeta de Deus, um homem do Espírito. Uma outra palavra também para designar o profeta era um intérprete. Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos de 26 a 28, nós vamos encontrar lá, né, o rei pedindo que trouxesse até ele alguém que pudesse interpretar o seu sonho. E Daniel, ele fazia isso, né? Ele interpretava os sonhos. Dado esses dados para a interpretação desses sonhos, sabemos que Deus dava para Daniel e ele interpretava os sonhos do rei. O intérprete explicava, então, o povo a mensagem de Deus. Um outro nome também que nós vamos encontrar para designar o profeta está no livro do profeta, o grande profeta Ezequiel. Né? Ezequiel, capítulo 3 e o versículo 17. Deixa eu ler essa passagem junto com vocês. As outras passagens você já tem aí. Depois você pode conferir todas aí com você, mas essa passagem eu gostaria de ler junto com vocês. Tá? Olha só, uma outra palavra para designar o profeta. Um vigia, ou depende da versão, o atalaia de Deus. Então, ele iria explicar ao povo a situação real do que estava acontecendo e iria fazer uma advertência sobre o que estava para acontecer. E olha que interessante essa passagem, nós lendo aqui na palavra de Deus. Diz o seguinte aqui, ó. Ezequiel, capítulo 3, versículos... Vamos começar a partir do versículo 16 e vamos ler um pouco mais. Ao fim dos 17 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele,
Eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Olha que responsabilidade tinha o profeta, o vigia, o atalaia. Deus está dizendo aqui para o profeta Ezequiel: eu o fiz sentinela, vigia, um atalaia para a nação de Israel. E ele diz aqui, por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Então o profeta tinha que levar ao povo de Deus a mensagem de Deus. No caso aqui de Ezequiel, a advertência. E olha que responsabilidade que tinha um profeta. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, leve a minha advertência a eles. Se eu disser que eles estão andando em maus caminhos e você não advertir eles, eles vão morrer por causa do pecado deles. Mas você, Ezequiel, será responsável, diz aqui. Você será responsável pela morte dele, porque você não levou a minha mensagem. Agora, continuando o texto aqui, versículo 19. Se porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua própria iniquidade, mas você está livre desta culpa. Olha só. Então, esta era uma responsabilidade muito grande dado ao mensageiro de Deus, ao servo de Deus, ao atalaia. Então, ele tinha que entregar a mensagem de Deus. E se ele não entregasse a mensagem de Deus, e se a pessoa morresse por causa do pecado dele, que ele não foi advertido pelo profeta, a pessoa iria morrer, mas o mensageiro de Deus ia ter culpa de não ter levado a mensagem. Isso chama muito a nossa atenção hoje. Muito mesmo a nossa atenção. Hoje sabemos que todos nós temos a responsabilidade, como servos de Deus, de levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Cada um de nós que nos tornamos cristãos, precisamos levar a mensagem, advertir as pessoas para que elas se convertam dos seus maus caminhos. E olha que responsabilidade que nós temos hoje também, de sermos um mensageiro para levar a mensagem de Deus aos perdidos. Muito importante esta tarefa que o profeta tem. O profeta Ezequiel ouviu muito bem essas mensagens de Deus e transmitiu com bastante precisão a mensagem de Deus à nação de Israel. E é isso que precisamos fazer também, porque o verdadeiro profeta de Deus, ele recebe a mensagem de Deus e ele vai transmitir às pessoas exatamente aquilo que Deus pediu. Como é que nós, eu e você, hoje, recebemos a mensagem de Deus para que possamos transmiti-la? O que você acha? Como é que Deus transmite a mensagem dele para mim e para você, para que possamos transmitir essa mensagem? Eu vou dar algumas dicas aqui que a Bíblia nos ensina.
Abra sua Bíblia comigo para a carta aos Efésios, lá no Novo Testamento, a carta que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo. Lembra que um dos nomes dos profetas era um homem inspirado. O apóstolo Paulo foi um homem inspirado pelo Espírito Santo a escrever várias cartas que nós temos no Novo Testamento. E a carta aos Efésios, capítulo 3, diz o seguinte: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Deus. Então, como é que nós vamos receber a mensagem de Deus hoje? Está aqui no versículo 4. Finalzinho do versículo 3, o apóstolo Paulo diz que o que foi dado a ele, apóstolo Paulo, a conhecer, foi dado para ele por revelação. Agora olha o versículo 4. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então hoje, nós temos a palavra de Deus escrita, como no final do versículo 3 fala. O apóstolo Paulo escreveu, e outros homens inspirados também escreveram a Bíblia, porque foram inspirados por Deus. E se hoje queremos receber a mensagem de Deus, para que possamos transmitir esta mensagem, o versículo 4 é muito claro. Ao lerem isso, vocês poderão compreender ou entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Agora, olha o versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer a homens de outras gerações. Mas agora, o apóstolo Paulo está dizendo, naquele tempo que ele recebeu essa revelação, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, naquele primeiro século, Deus inspirou homens a escreverem a Bíblia, para que hoje nós possamos ter a palavra de Deus, a mensagem de Deus em nossas mãos. Observem comigo também a segunda carta escrita a Timóteo. Segunda carta que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, olha comigo o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, como diz o versículo 17, se queremos estar preparados para toda boa obra, a própria palavra de Deus que está escrita, versículo 16 fala que toda a Escritura já é inspirada por Deus, já é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir. Então, nós não precisamos de nada além do que a palavra de Deus que já está escrita, tanto para nós, quanto também para a gente levar a mensagem de Deus para as pessoas. Muito bem. Como compreender o trabalho dos profetas de Deus?
É interessante como compreender o trabalho dos profetas de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os profetas, eles eram pregadores. Eles eram pessoas que pregavam a palavra de Deus. Então, sua função principal era falar sobre a vontade de Deus para o povo daquela época, não é? Nós estamos falando dos profetas do Velho Testamento, e a função dos profetas não era agradar as pessoas, falar palavras para eles serem agradáveis às pessoas. Esses profetas, que eram pregadores, eles não estavam preocupados com opiniões populares sobre a sua pessoa, mas eles estavam preocupados em declarar fielmente a palavra de Deus da forma que Deus havia dado a eles, né? Independente se as pessoas gostassem ou não. Temos o exemplo do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia comigo para Jeremias, capítulo 37. Jeremias, capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 16. Jeremias, sabemos que foi um grande profeta de Deus. E ele tinha o compromisso de falar, de entregar a mensagem de Deus independente se as pessoas estivessem gostando ou não. E o Jeremias foi colocado dentro de uma cisterna, de um poço, porque ele estava pregando a mensagem de Deus. E chegou a um determinado momento, que ele já estava ali dentro daquele poço há bastante tempo, o rei Zedequias mandou chamar Jeremias. E olha o que aconteceu. Jeremias 37, 16. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. E, secretamente, o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Há, respondeu Jeremias. Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Olha só que interessante. Jeremias estava preso, como diz aqui, numa cela subterrânea da prisão. Ficou por muito tempo. O rei mandou chamá-lo à sua presença e o rei queria ouvir. O rei queria ouvir o que estava no coração dele. O rei Zedequias queria ouvir que os babilônios jamais iriam conseguir conquistar o rei Zedequias. O rei Zedequias queria ouvir de Jeremias, queria ouvir do Senhor, queria ouvir de Deus, que Deus iria proteger ele, Zedequias. Mas Jeremias entregou a mensagem de Deus e disse para Zedequias: há sim uma mensagem. Você será entregue na mão dos reis da Babilônia. Olha que coragem, gente. Imagine, Jeremias estava preso, bastava ele dizer para o rei Zedequias: olha, Zedequias, não vai acontecer nada com você, né? Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Bastava Jeremias dizer isso para que Jeremias fosse solto, ou até mesmo morar dentro do palácio com o rei, para que o rei pudesse sempre ouvir essas palavras de bajulação. Mas Jeremias era um homem, era um profeta, era um servo, era um mensageiro com o compromisso de pregar a palavra de Deus. Então, o verdadeiro profeta, ele não busca ser promovido com palavras bonitas. Ele está pronto para que a sua própria vida seja ceifada para que ele possa entregar a palavra de Deus. E é essa mesma mensagem que Jesus Cristo nos trouxe.
né? Jesus, para entregar a mensagem da salvação de Deus a todos nós, Jesus, ele foi até o final naquela cruz. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação, chegou até nós, porque Jesus, o grande servo, mensageiro, profeta de Deus, veio nos trazer a mensagem de Deus e foi fiel a essa mensagem até o fim. Uma outra coisa para compreendermos os profetas. A mensagem deles era atual e relevante para a época em que eles viviam. Sem dúvida nenhuma, os profetas também, eles falavam sobre o futuro, quando Deus dava a mensagem para eles sobre o futuro de Israel. Porém, o mais importante da pregação desses profetas era sobre os problemas atuais de Israel, o que eles estavam vivendo naquele momento. Os profetas, eles não pregavam somente uma salvação vindoura, mas também a justiça da qual o povo se desviava e precisava de voltar a fazer a vontade de Deus. Então, a mensagem dos profetas era uma mensagem atual e relevante para aquela época. Olha, é muito comum hoje nós vermos pessoas olhando para a nossa situação atual hoje, no ano 2020, depois de Cristo, e pessoas buscando trechos bíblicos de 4.000 anos atrás, trechos bíblicos que teve a sua relevância na época dos profetas de Deus, como nós podemos ver o profeta Isaías, né, aproximadamente 2.700 anos do nosso ponto, da nossa época aqui, né, o profeta Jeremias, como nós estamos vendo aqui, que profetizou aproximadamente aí no ano 550, aproximadamente, antes de Cristo. Então, pessoas pegando textos bíblicos desses profetas que estavam falando para a nação de Israel sobre o pecado deles naquela época e sobre coisas que estavam acontecendo, até desastres que estavam acontecendo na nação de Israel, e pessoas querendo dizer que aquela mensagem era para nós aqui hoje, no ano 2020. Então, nós temos a mensagem de Deus para nós hoje, dada por Jesus, pelos profetas que Deus nos mostra aqui no Novo Testamento, como nós acabamos de ver, Efésios capítulo 3, né, no versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala que a mensagem de Deus foi revelada pelo Espírito aos apóstolos e os profetas que Deus escolheu para que pudessem escrever. E hoje nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, a advertência de Deus, a mensagem de Deus para a nossa época hoje. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre falsas mensagens de falsos profetas. Mas vamos tomar cuidado com mensagens que tiram trechos da Bíblia que aconteceu há 700, 500 anos antes de Cristo, que tinha todo um contexto naquela época e querendo trazer para a nossa época hoje, dizendo que aquela mensagem era para nós hoje também. Então vamos tomar cuidado com isso para que nós possamos entender bem sobre Deus. Lembra, nós estamos fazendo teologia. E na primeira aula nós estudamos sobre a palavra teologia, que significa o estudo de Deus. Então nós estamos vendo que Deus, ele tem uma mensagem para o seu povo em cada época. Tá? Em cada época, Deus tem uma mensagem para o seu povo. Na época do Velho Testamento, na Velha Aliança, nós temos uma mensagem relevante para a nação de Israel. Hoje, na Nova Aliança, nós temos mensagens relevantes para a nossa vida
hoje. Muito bem, então não é difícil nós compreendermos os profetas, porém temos que tomar cuidado com o que a gente escuta por todo lado. Os profetas, eles tinham os ensinos de Deus para o povo. Vamos falar um pouco sobre esses ensinos, né? O ensino dos profetas. O que os profetas ensinavam? O que eles pregavam? Qual era essa mensagem de Deus para o povo? Então, os profetas do Velho Testamento pregavam sobre muitos assuntos e pregava também contra vários vícios que a nação de Israel tinha. Porém, 3 ensinos receberam um tratamento muito especial neste quadro, vamos dizer, do ensino dos profetas. Os profetas, eles falavam muito sobre a natureza de Deus, falava bastante sobre o pecado do povo e falavam também sobre a vinda do Senhor. Mas a natureza de Deus era um ensino muito forte dos profetas para o povo de Deus. Nós sabemos que para que nós possamos manter uma boa relação íntima com Deus, é necessário nós conhecermos a natureza de Deus e assim poder apresentar a Deus um serviço de adoração, de comunhão, dignos da grandeza de Deus. E a missão dos profetas era então tornar conhecida a natureza divina de Deus, porque a nação de Israel havia esquecido quem é Deus. Olha que triste isso. Será que hoje muitas pessoas também não têm esquecido sobre a natureza de Deus? Talvez esse ensino que nós vamos ver aqui sobre o que os profetas ensinavam também nos ajude a manter também a nossa boa relação com Deus. Então, sobre a natureza de Deus, esses profetas ensinavam que Deus é o legislador onipotente do universo. O que significa isso? Lembra que na primeira aula, na verdade, na segunda aula do curso básico de teologia, nós falamos sobre Deus na criação. E vimos a natureza divina de Deus na criação. Sempre é bom recordarmos sobre que Deus é que governa todo o nosso planeta. Deus é que governa todo o universo. Vamos ler essa passagem em Isaías, capítulo 40, versículos de 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Isaías está aqui levando a mensagem ao povo. E olha o que o profeta está dizendo para o povo de Deus, que já tinha perdido a noção de quem é Deus. Isaías capítulo 40, verso 26 diz: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha que interessante. O povo de Deus tinha se esquecido de quem é que tinha feito o céu, as estrelas,
Eles tinham perdido a noção de que Deus é que governa, é que é o legislador com todo o poder no universo. E até o poder é tão grande, diz aqui a palavra do Senhor, que até mesmo as estrelas, Deus chama cada uma pelo seu nome. Você pode imaginar isso? Lembra quando, se você é um professor, você leciona na escola, ou todos nós já fomos alunos na escola, você lembra quando a sua professora ou seu professor fazia chamada na escola e falava, Pedro, você falava, estou aqui, João, presente, Alisson, presente. Agora você pode imaginar Deus dizendo, estrela tal, ela grita lá no final, lá no fundo, presente. E Deus fala mais uma vez, estrela tal, ela grita de lá, presente. Estrela tal, estou aqui, Senhor. Você pode imaginar isso? Deus é que governa poderosamente o universo. A nação de Israel tinha perdido a noção disso. E hoje muitas pessoas também perderam a noção de quem é Deus. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Até mesmo fazer uma lista de chamada das estrelas do universo, dos animais, das plantas, do homem. Deus governa. Deus está tomando conta poderosamente de todo o universo. A nação de Israel estava se perdendo no pecado porque tinha perdido a noção de quem é Deus. Ainda sobre a natureza de Deus, o profeta tinha que passar para o povo que é Deus que governa moralmente o mundo. O profeta Sofonias, vamos pegar essa passagem que é muito interessante da palavra de Deus, aonde o profeta ele vai mostrar que é Deus é quem governa moralmente todas as coisas. Vamos comigo então para Sofonias, capítulo 3, e o versículo de 5 a 7. Olha só que interessante. Vamos ler a partir do versículo 1. Sofonias, capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio desta cidade, no meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nadam deixa para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio desta cidade, no meio dela, está o Senhor que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o justo, se não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas, deixei desertas suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela
todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. O povo chegou a um momento que a moral estava lá embaixo. Cada um fazia o que desejava. Não existia moral mais entre o povo. Os líderes, todos corrompidos moralmente, o povo nem se fala. Não existia a lei do Senhor, estava sendo violada. E a nação de Israel moralmente devastada. E o profeta chama a atenção mais uma vez. A mensagem de Deus é: Deus é que governa moralmente. Ele está vendo tudo e na palavra dele está escrito tudo para que a nação seja governada moralmente. Deus é um Deus que tem ensinos morais para o homem e para a mulher. Mas o povo tem se afastado dos ensinos de Deus. E cada um fazendo aquilo que acha que é certo. Infelizmente. Uma outra coisa sobre a natureza de Deus é que Deus é o Deus da aliança com Israel. O profeta Oséias chamou a atenção do povo de Deus sobre este assunto. Se você recorda bem da nossa terceira aula, nós falamos na terceira aula sobre Moisés e o povo de Deus saindo do Egito e recebendo a lei de Deus lá no Monte Sinai, em Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 1. E ali Deus estava fazendo esta grande aliança com Israel. Mas, com o passar do tempo, o povo esqueceu desta aliança. E aí o profeta Oséias agora chama a atenção do povo. Ele diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, e tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Aqui o profeta Oséias recordando o povo de Deus, depois de muitos anos que o povo tinha aceitado a aliança com Deus, quando este povo, essa nação, era ainda jovem, era menina que foi tirada do Egito, e Deus deu a aliança. Deus amou, Deus cuidou, mas agora o povo se esqueceu de Deus. E o profeta Oséias, agora sendo usado por Deus para mostrar à nação de Israel que a nação tinha uma aliança com Deus. Um dos ensinos do profeta, a natureza de Deus. Deus é o Deus onipotente do universo. É o Deus que tem os ensinos morais para o homem. E é o Deus da aliança. E é assim também para nós hoje. Não podemos esquecer que Deus é onipotente. Deus tem ensinos para nós hoje, para vivermos na moralidade, para vivermos de uma maneira que agrada a Deus. E Deus também hoje tem uma aliança através de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse
que seria agora uma nova aliança, selada com o sangue dele. E todos aqueles que quiserem fazer parte dessa nova aliança com Jesus Cristo, precisa ouvir o Evangelho e aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Um outro ensino sobre os profetas, um outro ensino, dos profetas, era sobre o pecado e o arrependimento. Os profetas de Deus, eles denunciavam o pecado de uma maneira muito incisiva, mas também não deixavam de insistir no valor do arrependimento. Depois de esclarecer sobre a natureza de Deus, a missão principal dos profetas era de mostrar ao povo que eles estavam pecando e onde eles estavam pecando, para que o povo soubesse que se eles se arrependessem, Deus daria mais uma oportunidade. E isso por várias vezes nós temos os profetas fazendo isso. Várias vezes. E para nós também é a mesma coisa. Jesus veio nos mostrar que nós somos pecadores e que o único caminho para que nós possamos nos livrar do pecado é nos arrependermos e nos entregarmos para Jesus. E o terceiro ensino dos profetas era falar sobre o dia do Senhor e a vinda do Messias. Então, o profeta sempre dava ao povo uma esperança de dias melhores, se, claro, eles reconhecessem a natureza de Deus, se arrependessem dos seus pecados, eles teriam uma oportunidade de ver, de saber que havia uma esperança para a nação de Israel através do Messias, que hoje sabemos que é Jesus Cristo. Falsos e verdadeiros profetas. A cada geração, nós podemos perceber a dificuldade de cada geração de distinguir entre os verdadeiros e os falsos profetas. Profetas que se passavam por profetas de Deus no passado e hoje também não é diferente. Na época dos profetas do Velho Testamento, não era diferente do que nós podemos perceber hoje. Mas como determinar quais profetas eram falsos e quais eram verdadeiros? Alguns testes eram usados para se verificar a veracidade ou a falsidade de um profeta. Existem testes falíveis, mas as pessoas não percebem, que tem testes que eles falham. Por exemplo, a extensão do conhecimento das Escrituras. Muitas pessoas acham que pelo fato de uma pessoa ter um grande conhecimento bíblico, ele é um verdadeiro profeta. Muitas pessoas pensam assim. Faz um teste para ver se a pessoa tem um bom conhecimento das Escrituras e se ele tiver, ele é um profeta verdadeiro. Este teste pode falhar. Porque eu mesmo, talvez você conhece muitas pessoas que são eruditos, são professores da Bíblia, são pessoas que conhecem muito bem as Escrituras, porém, não são nem cristãos, mas conhecem muito bem a Bíblia. Já leram, já estudaram a Bíblia
e às vezes até ensinam ensinos da Bíblia, mas não aceitam Jesus como seu Senhor. Então, o fato de uma pessoa somente ter o conhecimento bíblico, o conhecimento de uma determinada ou outra religião, isso não faz da pessoa um profeta verdadeiro. Mas muitas pessoas pensam que sim. Uma outra questão também, que muitas pessoas querem testar uma pessoa se é um profeta de Deus, é o fato de uma pessoa entrar em transe. Ou seja, uma determinada pessoa começa a fazer orações e, de repente, ela entra em transe. Começam a falar palavras que ninguém entende e muitas pessoas acham que, pelo fato de ter ali uma Bíblia perto e a pessoa está em transe, falando palavras não compreensíveis, isso é o teste verdadeiro. Mas temos que tomar cuidado, porque nós sabemos que em várias religiões pessoas entram em transe, não é? E falam coisas até mesmo sobre Deus. A popularidade da pessoa, o número de seguidores, isso muitas vezes as pessoas acham que uma pessoa, por ter popularidade, por ter muitos seguidores na sua religião, é um profeta verdadeiro. Às vezes fala bem, mas será que isso é um teste verdadeiro? O fato de pregar a palavra de Deus somente, será que é um teste verdadeiro? Temos que tomar muito cuidado. Jesus nos ensina bastante sobre como definir o profeta verdadeiro. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Agora, existem testes, então, que são um pouco mais seguros. Um pouco mais seguros. Né? A maneira, por exemplo, como o profeta entrega a palavra de Deus. Se ele está transmitindo a palavra de Deus da forma como ela está escrita, sem mudar a mensagem de Deus, isso pode ser um bom indício de ser um profeta verdadeiro. Porque esta era a missão do profeta. Era entregar a mensagem de Deus da mesma forma que Deus entregou a ele. Este pode ser um bom caminho para testarmos, ver se o profeta é verdadeiro ou não. Porque nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Então, quando alguém disser, assim diz o Senhor, e ele falar alguma coisa, é muito simples. É só nós perguntarmos, onde está escrito isso? Porque a própria palavra de Deus nos dá permissão para perguntar isso. Se você abre a sua Bíblia comigo, por exemplo, na primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo João, tá? No finalzinho da Bíblia. Não é o Evangelho de João. É a primeira carta de João que está no finalzinho da sua Bíblia. No capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, o Espírito Santo aqui está dizendo para nós examinarmos os profetas, examinarmos para ver se procede de Deus. Então, como é que eu examino? É simples. Quando uma pessoa vem dizer, assim diz o Senhor mandou dizer isso para você. Ok, onde é que está escrito isso? É simples. A palavra está dizendo, examinem os espíritos.
para ver se eles procedem de Deus, para ver se ele o que está falando realmente Deus falou. Porque o que Deus falou, nós já temos aqui, pronto para nós conferirmos. Uma outra coisa também para ver se o profeta é um profeta de Deus, se a perseguição em sua vida está sendo causada diretamente por causa da mensagem que Deus mandou para ele, opa, já tem um bom caminho para saber se é um profeta verdadeiro. Lembra Jeremias? Jeremias, a perseguição que estava na vida de Jeremias, não é porque ele fez muita dívida e tinha muita gente correndo atrás dele para receber conta, receber cheque sem fundo. Ele estava sendo perseguido porque ele tinha roubado alguma coisa. Não. A perseguição que estava tendo a Jeremias porque ele estava falando a palavra de Deus. Ele estava entregando a mensagem de Deus e a perseguição vinha. Então, se hoje, na vida de uma pessoa, há uma perseguição por causa da mensagem de Deus, é um bom caminho. Uma outra coisa também interessante, né, que nós vamos ver algumas passagens das Escrituras. Olha comigo, no livro de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, Deus já estava mostrando para a nação de Israel o cuidado que a nação de Israel teria que ter com os falsos profetas. Deuteronômio capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Deuteronômio 13, 1. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Olha só que interessante isso aqui. Deus está falando para a nação de Israel que se aparecesse entre o povo, né, um profeta ou alguma pessoa que fazia predições, ou seja, revelações, estava revelando o futuro, e fazendo isso por meio de sonhos, né, adivinhações, e anunciando para essas pessoas um sinal milagroso, miraculoso, um prodígio. Então Deus está falando, se aparecer entre vocês uma pessoa fazendo predições, fazendo milagres, e no versículo 2 Deus está dizendo, e se esse milagre, se esta revelação que ele falou acontecer, mas se esse profeta ensinar a vocês coisas que eu disse para não fazer, se o profeta fez um milagre, falou uma revelação, um sonho que aconteceu, o milagre aconteceu, mas esse profeta trouxer um ensino que eu não ensinei, Deus está dizendo, não dê ouvidos a esse profeta. Eu estou pondo vocês à prova. Olha que interessante, gente. Uma maneira de ver se o profeta é de Deus, ou não, se é de Deus ou não. Deus está dizendo, se aparecer no meio do povo alguém fazendo revelações, predizendo o futuro, fazendo milagres, e esse milagre acontecer, Deus está dizendo, preste atenção no ensino desse profeta. Não fique prestando atenção no milagre. Não fique prestando atenção na revelação. Não, Deus está dizendo, presta atenção no ensino. Se ele ensinar a vocês algo que eu disse para não fazer, se ele não ensinar para vocês a minha vontade, não dê ouvidos a esse profeta. Ele é um falso. É eu que estou pondo vocês à prova. Então, olha só uma maneira de nós testarmos, como nós vimos em 1 João capítulo 4, testarmos os espíritos, testarmos o profeta.
Deus está dando para nós uma grande ferramenta, né? E nós temos a palavra de Deus para testar. Ele diz aqui, se aquele profeta que fez o sinal milagroso, o sonho acontecer, e disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, então olha só o que esse profeta falso está ensinando. Ele está fazendo um milagre, está acontecendo, está fazendo uma revelação, está acontecendo, mas ele está ensinando a adorar outros deuses. E Deus falou que não é para adorar outros deuses. Então Deus está dizendo, ok, o sinal milagroso aconteceu, ok, o sonho, a revelação que ele disse aconteceu, mas olha o ensino. Então hoje, para nós testarmos um profeta, nós temos que seguir essa mesma linha. Mesmo que se faça milagres, mesmo que se uma revelação acontecer, Deus está dizendo, olha o que ele está ensinando para o povo fazer. Veja se é isso que eu ensinei. Observem se é isso mesmo. Então, existem testes que a palavra de Deus nos dá para sabermos se o profeta é realmente de Deus. Existem muitas passagens que nós podemos analisar para entendermos sobre isso. Olha um pouco mais à frente aqui, no livro mesmo de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 21. Deuteronômio 18, 21. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Então, olha só uma outra maneira de testar o profeta. Quando alguém fizer uma revelação sobre algo que vai acontecer, anunciar um milagre, e essa revelação, esse milagre não acontecer, Deus está dizendo, é um falso. Mas o que acontece normalmente? O falso profeta faz a revelação, a coisa não acontece, ele arranja uma desculpa. Ah, porque não foi a hora de Deus agora. Ah, não sei o quê. Sempre vai arranjar uma desculpa. Mas Deus não falha. Se a revelação é dele, a coisa vai acontecer, diz a palavra do Senhor. Jesus, ele já nos deu o alerta sobre os falsos profetas. Acompanhe comigo uma passagem no Evangelho de Mateus. Olha aqui o que Jesus está ensinando para o seu povo. O que Jesus ensina também para nós hoje. Vamos lembrar que esta passagem que vamos ler agora, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Vamos lembrar que o capítulo 7 de Mateus, Jesus está terminando de dar aquele ensino, como é conhecido, o Sermão do Monte. Jesus está ali com os seus discípulos. Jesus está ali com pessoas que acreditavam nele e o seguiam. Esse grupo de pessoas que estão ouvindo o que Jesus está dizendo aqui no capítulo 7, não são falsos profetas. Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre os falsos profetas, que eram os líderes religiosos daquele tempo. Esses falsos profetas que Jesus vai dizer aqui agora, Jesus está se referindo aos sacerdotes do templo, aos líderes religiosos da sua época. E olha o que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobo devoradores. Vocês
os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Olha que ferramenta preciosa Jesus está dando a nós, a mim e a você. Jesus, em primeiro lugar, está dizendo sobre a realidade dos falsos profetas. Se Jesus está dizendo para tomar cuidado com os falsos profetas, que esses falsos profetas estão vindo ao nosso encontro, vestido de pele de ovelhas, é porque isso é verdade. Jesus não ia falar uma mentira. Jesus está falando sobre a realidade da existência dos falsos profetas. Então não pense você, e não penso eu, de que os falsos profetas não existem. E outra coisa que Jesus está ensinando aqui: cuidado, porque você não vai conseguir identificá-lo facilmente. Ele vem vestido de uma maneira em que vai se apresentar muito bem vestido, falando bonito. Então, ele vem disfarçado. Ele não vem de uma maneira que você consiga identificá-lo facilmente, se você não for atento. Porque Jesus agora, no versículo 16, Jesus está dando uma garantia para os seus discípulos. Jesus diz: vocês os reconhecerão. Jesus está dizendo que nós temos condições de reconhecer o falso profeta. E de que maneira? No finalzinho do versículo aí, continuando no versículo 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Olha que interessante isso. Qual é o fruto do profeta? O que o profeta produz? Um exemplo. Qual é o fruto da goiabeira? Qual é o fruto dela? O que ela produz? Sabemos que é goiaba. Qual é o fruto da laranjeira? Sabemos que é laranja. Qual é o fruto do profeta? O que o profeta produz? O profeta produz ensino, mensagem. Ok, então Jesus fala: vocês vão reconhecer os profetas pela mensagem que ele está passando. Então Jesus, mais uma vez, assim como lá em Deuteronômio capítulo 13, Jesus agora está mostrando a mesma coisa. Lá em Deuteronômio, Jesus vai dizer: cuidado com os sinais e as revelações, porque mesmo que aconteça, Jesus diz lá em Deuteronômio 13, observe o ensino. Aqui agora a mesma coisa. Jesus está dizendo: olhe o fruto. Então Jesus está dizendo: não fique somente encantado com a árvore, com o que você está vendo da beleza da árvore, mas Jesus está dizendo: olha o fruto, olha o que ela está produzindo. Então o profeta, o mensageiro, o servo, o pregador, ele deve produzir a mensagem de Deus. Ele tem que entregar a mensagem de Deus. Então, se esse profeta, se essa pessoa está ensinando, falando um ensino, e esse ensino você não encontra nas Escrituras, é fruto da sua imaginação, do seu achismo, Jesus está dizendo: é um falso profeta. Porque o profeta verdadeiro, Jesus está dizendo, vocês os reconhecerão pelo seu fruto. Então, se o profeta está transmitindo exatamente o que está escrito na Bíblia, se ele está transmitindo para as pessoas exatamente o que está escrito aqui, este é um profeta verdadeiro. E continuando esse texto aqui, Jesus vai dizer: versículo 17, Mateus 7,17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir frutos
bons frutos é cortado e lançado ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. No versículo 21, Jesus fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então Jesus, mais uma vez, está dizendo sobre o falso profeta. Olha o versículo 21, Jesus está dizendo que o falso profeta, ele tem palavras na sua boca que dão a ideia de ser um religioso. Senhor, Senhor. E aí no versículo 22, Jesus está dizendo que muitos naqueles dias, se muitos, Jesus está se referindo aos falsos profetas que dizem: nós não profetizamos no teu nome, Senhor. Em teu nome não expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. Então Jesus está dizendo que naquele dia vai dizer para esses falsos profetas que nem conheciam eles. Nem conhecia. Por quê? Porque o versículo 21, Jesus está dizendo que esses profetas não estavam fazendo a vontade de Deus. Não estavam transmitindo e nem praticando a vontade de Deus. Mas eram religiosos. Eles vinham com a aparência: Senhor, Senhor, profetizando, fazendo milagres, expulsando demônios. Mas o Senhor está dizendo que não os conhecia. Por quê? Porque o fruto desse profeta não era a vontade de Deus. Então Jesus está nos dando uma ferramenta muito importante para nós hoje, eu e você também, reconhecermos os falsos profetas. No Velho Testamento, os israelitas podiam também testar esses profetas pela sua mensagem. Se um profeta estava falando somente para agradar as pessoas, eles sabiam que esse profeta não era de Deus. Porque muitas vezes o profeta, ele vai sofrer para entregar a mensagem verdadeira de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir a verdadeira mensagem de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, alertou os presbíteros da igreja de Éfeso. Em Atos, no capítulo 20 do livro de Atos, nós temos o apóstolo Paulo, a partir do versículo 17, Paulo, ele chegou até a cidade de Mileto, e de Mileto ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para poder conversar com esses presbíteros. Então era um grupo de líderes da igreja de Éfeso, era um grupo de líderes, de pastores, de presbíteros, que estavam ali agora de frente com o apóstolo Paulo, conversando sobre a obra de Deus. E em determinado ponto da conversa, em Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo diz para esses presbíteros, para esses pastores: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. É aquilo que Jesus também acabou de falar. Viriam lobos que iriam se passar por ovelhas. Como nós estamos vendo nessa ilustração aí, lobos vestidos de pele de ovelhas. Tem a aparência rápida de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores, como diz aqui esta passagem. E agora, continuando o texto, diz que, e dentre vocês mesmos, olha só o apóstolo Paulo dizendo para os presbíteros, para os pastores, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Olha lá, os falsos profetas ficam no meio do rebanho. Não é?
E o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os líderes da igreja de Éfeso. Se você acompanha o texto em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, ele manda chamar então esses presbíteros da igreja de Éfeso, os pastores da igreja de Éfeso, para ter uma conversa com eles. E aqueles que iriam pastorear, né, a igreja em Éfeso. E Paulo está falando com eles, né, que dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Então, o falso profeta é assim. Ele pega uma mensagem da palavra de Deus, verdadeira, e ele torce a mensagem com a finalidade de atrair os discípulos. Então, não é difícil de identificar o falso profeta. Não é difícil. É só prestar atenção no ensino. E olha quantas coisas Jesus nos ensina. Jesus nos ensina sobre a salvação. Jesus nos ensina sobre o perdão. Jesus nos ensina, ele nos ensinou sobre como fazer a ceia do Senhor. Jesus nos ensina sobre como ter comunhão uns com os outros. Jesus nos ensina como é o relacionamento conjugal entre marido e esposa. Então, Jesus nos ensina tantas coisas que já estão nas Escrituras, mas muitas vezes, quando vamos receber o ensino de Jesus, tem pessoas que torcem esse ensino. Às vezes vai ensinar sobre a parte da oferta, a parte da ceia do Senhor. Será que esses ensinos estão saindo das Escrituras? Ou é fruto da imaginação de um homem? A segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Na verdade, todo o capítulo 2 da segunda carta de Pedro fala sobre os falsos profetas. Diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa desses homens será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Olha só, parece que esse texto foi escrito hoje. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, mas como também surgirão entre vocês falsos mestres, falsos ensinadores, falsos professores, falsos profetas. Eles vão introduzir secretamente heresias, ensinos destruidores, que vão distorcer a palavra. E chegando a negar o soberano. Então, quando alguém está ensinando, dando um ensino que não vem de Jesus, é porque está negando o ensino de Jesus. Agora, o texto diz que muitas pessoas vão seguir os caminhos vergonhosos desses homens. E por causa desses falsos profetas, dessas pessoas que estão ensinando coisas que Jesus não ensinou, a palavra de Deus fala que será difamado o caminho da verdade. Então, muitas pessoas ensinando sobre Jesus coisas que Jesus não ensinou. E quantas vezes você já se deparou com pessoas que você convidou para ir para o culto a Deus e a pessoa disse: eu não vou, quero nem saber de igreja, a igreja só querem saber de tirar dinheiro da gente. Quantas vezes você já ouviu isso? Pessoas revoltadas com líderes religiosos que estão enganando as pessoas, e isso tem difamado o caminho da verdade. A palavra de Deus ainda continua
O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de 13 a 15, diz o apóstolo Paulo, ou melhor, diz o Espírito Santo aos cristãos em Corinto: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolo de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Então, o Espírito Santo nos advertindo que existem os falsos profetas. A palavra apóstolo significa mensageiro, aquele que leva a mensagem. E a palavra de Deus está dizendo que existem homens que são falsos mensageiros. Eles estão fingindo ser apóstolo de Cristo, mensageiro de Cristo. Mas não é para nós ficarmos admirados com isso, porque o Satanás também se disfarça de anjo de luz. Então, existem homens, a palavra de Deus está nos alertando, que são falsos profetas. E a palavra de Deus está sendo muito clara comigo e com você. Eu, Alisson, não tenho nenhum ensino para passar para vocês. Eu estou também aprendendo de Jesus essa grande lição de saber que existe falsos profetas, falsos mensageiros, falsos apóstolos, que são homens, que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, são homens que estão sendo usados por Satanás para trazer uma mensagem distorcida da palavra de Deus. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos de 1 a 12, nós vamos ler juntos essa passagem nas Escrituras Sagradas. E veja o que o Espírito Santo fala como um alerta para todos nós com relação ao falso apóstolo, mensageiros falsos. Aqui, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o contexto aqui vai falar um pouco sobre pessoas que estavam dizendo que Jesus já tinha voltado. Né? E vamos ver aqui o que ele vai dizer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o Senhor já tivesse chegado. Olha só. Então, o que dá a entender aqui a nós é que existia pessoas profetizando, falando por profecia, que Jesus já tinha chegado. E o apóstolo Paulo está advertindo, cuidado, versículo 2, não se deixem abalar nem se alarmar facilmente. Olha, vamos fazer uma aplicação para nós aqui rapidamente. Tem muitas pessoas hoje, 6 de abril de 2020, tem muitas pessoas hoje alarmadas, tem muitas pessoas hoje que estão abaladas por causa desta pandemia causada pelo Covid-19 ou coronavírus. Muitas pessoas estão alarmadas, abaladas, com medo.
E olha, quantas coisas eu já tenho ouvido de pessoas dizendo que ouviu líderes dizendo que está se cumprindo aqui a profecia de Jesus, ou que este é o sinal que Jesus está voltando, ou que... então, muitas pessoas estão alarmadas com mensagens de falsos profetas, dizendo que o que está acontecendo agora é um sinal do fim dos tempos. Olha, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Durante essa semana, eu vou gravar alguns vídeos curtos, de 5 a 10 minutos, com uma série de mensagens falando sobre isso. Sobre pessoas dizendo que o que está acontecendo agora são sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. E eu vou dizer nessas mensagens o que Jesus está dizendo para nós sobre a vinda dele. Não sobre o que está acontecendo aqui, mas Jesus vai nos falar sobre algumas coisas sobre a vinda dele. Aí você e eu podemos analisar se tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo agora com essa pandemia. Ok? Mas esses cristãos aqui da cidade de Tessalônica, esses cristãos estavam alarmados, abalados, facilmente, porque tinha pessoas ali, falsos profetas, dizendo que Jesus já tinha chegado naquele tempo. Já tinha morrido, ressuscitado, já tinha ido para o céu e já tinha voltado. Continuando no versículo 3. Não deixe que ninguém engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este, que é o homem do pecado, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Olha, ele está falando, né? O Espírito Santo está falando que chegaria esse tempo, né, que pessoas iriam se sentir tão importante, um líder religioso tão importante, que seria até objeto de adoração. Imagina, líderes religiosos que são bajulados, reverenciados e adorados. Esta pessoa, a Bíblia ensina para nós sobre esta pessoa. Versículo 5. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês e costumava lhes dizer essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade, versículo 7, é que o mistério da iniquidade, o pecado, já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém o mistério do pecado? Sabemos que é Satanás. Versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha o versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Quem é esse perverso? É o homem do pecado. Quem é este homem do pecado? É o que está lá no versículo 2. É aquele que está trazendo profecias, falando que Jesus já tinha vindo. Quem que é este homem do pecado, o homem da iniquidade? Este que no versículo 8 está dizendo que seria manifestado. Esse perverso que estava vindo segundo a ação de Satanás. A palavra de Deus está mostrando para nós
É um homem que ele, versículo 9, a vinda do perverso será segundo a ação de Satanás. Então são homens, falsos profetas. O falso profeta é um homem fazendo milagres a serviço de Satanás. Olha o versículo 9. A vinda desse perverso, né, desse homem, é segundo a ação de Satanás. É Satanás que está agindo. Com todo o poder e com sinais, maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas do engano e da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, a vinda do perverso, deste homem da iniquidade, do pecado, deste falso profeta, é segundo a ação de Satanás. Então, a palavra de Deus está dizendo que Satanás irá usar homens, como nós vimos agora em 2 Coríntios, deixa eu voltar o slide lá, quando nós vimos agora em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, falando que esses homens são falsos apóstolos, são obreiros enganosos. Então, está vendo que são homens que Satanás está usando, e aqui no versículo 9 está dizendo que está usando esses homens, Satanás está usando eles com poderes milagrosos, com maravilhas, poderes enganadores. E está dizendo no versículo 10 que essas pessoas vão fazer uso de todas as formas de engano, ou seja, tudo que eles puderem fazer para enganar, eles vão fazer. Eles vão torcer a verdade, eles vão pegar trechos da Bíblia, vão manipular, eles vão fazer sinais, maravilhas. É aquilo que nós lemos agora, em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, quando Jesus falou que naquele dia muitos vão dizer, mas Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, nós em seu nome não expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer que nem os conhecia, por quê? Aqueles homens são esses daqui, do versículo 9. São homens que estão vindo conforme a ação de Satanás, fazendo sinais e maravilhas para enganar as pessoas. E no versículo 10, no finalzinho, fala que tem pessoas que estão rejeitando a verdade para seguir essas pessoas. Tem pessoas que estão rejeitando a palavra de Deus, já não estão lendo e estudando mais a palavra de Deus, mas estão seguindo esses homens. Como nós vimos na segunda carta de Pedro, no slide anterior, aqui, ó, muitos, quando diz aqui, ó, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Então, é como nós estamos vendo na segunda carta aos Tessalonicenses, que no versículo 10, ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, nós estamos vendo como o homem será usado por Satanás para torcer a palavra de Deus, vai ser usado por Satanás fazendo sinais e maravilhas, profetizando, expulsando demônios, mas a palavra de Deus está dizendo, observe o ensino deles. Veja o que ele está ensinando. Então, se você tem algum assunto das Escrituras, eu quero aprender sobre o jejum. Ok. Observe o que Jesus ensina, não o que os homens estão dizendo para fazer. Então, se você continua lendo a segunda carta aos Tessalonicenses, o versículo 11 diz o seguinte: por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha, versículo 11. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor. Então, por essa razão, ou seja, pelas pessoas, que termina o versículo 10, que estão rejeitando o amor à verdade. Essas pessoas que estão rejeitando o amor à verdade. Por esta razão, Deus vai enviar para essas pessoas que estão indo atrás de milagres, que estão indo atrás de poderes. Deus, versículo 11, está dizendo que vai enviar um poder sedutor a fim de que essas pessoas, então, acreditem nessa mentira.
Olha lá, versículo 11. E o versículo 12 fala: e que sejam condenados todos os que não creram na verdade, naquilo que está escrito na palavra, mas que tiveram prazer na injustiça. Então, vamos tomar muito cuidado. O estudo sobre os profetas de Deus é um estudo maravilhoso, é um estudo muito interessante. E a palavra de Deus nos dá todas as ferramentas que nós precisamos para poder aprender sobre o falso e o verdadeiro profeta. Nós queremos seguir a Jesus, o verdadeiro profeta. Nós queremos seguir a palavra de Jesus, que é verdadeira, que não nos engana, que não é distorcida quando nós temos um coração sincero e uma mente pronta para ouvir aquilo que nós estamos lendo nas Escrituras. Porque quando nós estamos lendo, nós estamos ouvindo as palavras que vêm de Jesus. Portanto, vamos continuar lendo a nossa Bíblia, aprendendo de Jesus, a saber que existe o falso profeta, a saber que existe também o profeta verdadeiro, aquele que está ensinando a pura palavra de Deus. No estudo da teologia bíblica, nós vamos ainda aprender muitas coisas sobre Jesus e sobre vários ensinos. Eu espero que você possa ficar até o final deste maravilhoso curso para aprendermos mais sobre Deus. Semana que vem, nós vamos falar sobre a transição da lei. Muitas pessoas têm dúvidas sobre Velho e Novo Testamento. Qual que eu devo seguir? Os dois? Ou eu devo seguir só um? Eu devo seguir... O que eu devo fazer? O que é Velho? O que é Novo Testamento? É uma aula muito importante para o estudo da teologia. Então não percam a aula da semana que vem. Se Deus permitir, nós logo estaremos juntos. Enquanto isso, vamos fazendo aqui pelos slides. Então, aprendemos hoje sobre Deus, que a nação de Israel, por causa do seu pecado, ela se desviou do Senhor. E o Senhor levantou os seus profetas para mostrar o Deus onipotente, o Deus que governa moralmente o mundo, o Deus da aliança, o Deus que mostra para nós quem são os seus mensageiros verdadeiros. É só nós termos muita atenção e a vontade de aprender de Deus. Nós vamos enviar, como eu disse no começo da aula, algumas perguntas, por WhatsApp, algum tipo de aplicativo. Nós estamos preparando algumas perguntas sobre as aulas. E você vai poder responder no seu celular mesmo ou no seu computador e dali já enviar para nós, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e verdadeiro. A Ele seja a honra e glória, hoje e para todo o sempre. Fiquem com Deus. Tchau.